Amém, queridos? Nosso Deus é forte. Convido a você a abrir em Salmos de número 3. Salmos de número 3. Salmos de número 3, verso 8. Este salmo é de Davi. Este salmo é de Davi. Davi estava vivenciando um momento muito difícil da sua vida, após um pecado de adultério. Ele sofre as consequências do seu pecado, né? A sua família, o seio da sua família começa a se contorcer de uma maneira, né, extraordinária. Deus, ele permite que Davi sofra na carne a consequência do seu pecado. E qual foi? Primeiramente, o filho do adultério morreu. Olha só as consequências. O filho do adultério morreu. Seu filho Aminon toca na sua própria irmã chamada Tamar. Aí o filho mais velho, Absalão, vai lá e mata o seu irmão Aminon. Aí o sogro de Davi faz a cabeça de Absalão. E Absalão, ele se revolta contra seu próprio pai. E para não guerrear contra Davi, ele sai do reino, pega o seu povo, deixa o reino e deixa Absalão entrar em Jerusalém. É aí que ele escreve o Salmo de número 3. Amém? Davi, ele demonstra algumas confianças. E é uma dessas confianças em Deus. Ele fala assim, ó: Senhor, me tem multiplicado os meus adversários. Quando ele fala isso, ele está dizendo que quando, né, a sua família se revolta contra ele, os amigos de Davi se revoltam contra Davi, deixa Davi e fica com Absalão. Deixa Absalão. Amém? Fica com Absalão e deixa Davi. Então Davi, ele fala assim, ó: se tem multiplicado os meus adversários. Ou seja, na hora de dificuldade de Davi, aumentou os adversários dele. Mas Davi, ele demonstra uma confiança no Senhor desta forma aqui, ó: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Olha a confiança de Davi. Tu, Senhor, és o meu escudo. Para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi, ele sai do trono e ele fala assim, ó: Senhor, virar as costas para mim, se tornar opositores contra mim, querem a minha morte, querem a minha vergonha, mas o Senhor é meu escudo. Aí ele fala assim, ó: eu não tenho mais riquezas, eu deixei Jerusalém, eu deixei a minha coroa, eu deixei o meu trono, mas o Senhor é a minha glória. Glória aqui é com G minúsculo, toda palavra com G minúsculo é riqueza. Amém? Poderio de riqueza. E tem a glória maiúscula, que é o cabode, ou icabode. Icabode é fosse a glória de Deus, ou cabode, presença de Deus. Então está com G minúsculo. Então essa glória aqui é riqueza. Davi estava desprovido de riqueza, mas ele fala assim, ó: eu tenho a tua presença, que é a minha riqueza. Amém, queridos? Vocês estão entendendo aí a mente de Davi? A confiança de Davi? E ele diz por último ele diz o seguinte, que Deus é o seu escudo, Deus é a sua glória, e ele é o Deus que vai exaltar Davi.
Ou seja, Davi está falando, o Senhor não vai me deixar desta maneira. Davi ainda sonhava que Deus converteria seu filho Absalão. Deus salvaria seu filho Absalão. Então Davi ele confiava que Deus mudaria o quadro da situação da vida dele. Que Deus tinha um tempo de exaltação preparado para ele. Aí no verso 8, o que diz no verso 8 aí? Toda a igreja. Verso 8. 1, 2 e... Amém? A salvação vem do... E você crê nisso, irmão? Minha irmã, meu irmão, você crê que você tem um Deus da salvação no seu lado? Você crê? Que você tem um Deus que pode salvar, pode tirar de um perigo, pode tirar da boca da morte, pode tirar do cordel da morte, que pode salvar o teu filho do inferno, pode salvar a sua vida no inferno. Felizmente nós hoje vemos crente anêmico, crente que não tem o Deus da salvação, um crente que perdeu toda a expectativa de fé no Senhor, crente que está morto espiritualmente. E você, meu amado irmão, nesta noite, creia que o Deus da salvação quer salvar a sua alma, quer salvar a sua vida. Se você continuar nesse estado, teus pés estão a caminho da morte e a caminho do inferno. Quantas pessoas naquele grande dia vai dizer, Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, pois não vos conheço. Vós que o quê? Que pratica a iniquidade. É aquele coração que não se converte, é aquele coração que está em protesto com Deus todos os dias e está dando lugar ao pecado. Esse é o coração que está na iniquidade, um coração que não deixa o Espírito Santo convertê-lo. E ele está, na prática pecaminosa, dia e noite, dia e noite. Amém? Então, meus amados irmãos, eu quero que você abra, já que estamos falando de um Deus da salvação, eu quero que você abra agora comigo em Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5. Provérbios, o quê? Versículo 5, ou verso 5, porque Provérbios também é um livro poético. É um livro de Salomão. Então você pode falar também verso. O que diz aí? Acharam Provérbios? O que diz aí, irmãos? Estamos falando de quê? No Deus da salva. Olha quem ele quer te salvar desta noite. Quem pode ler e diz amém? 1, 2, 3, toda a igreja. Eita Jesus. Os irmãos estão afiados na palavra aí. Provérbios capítulo 5, versículo 5. Amém. Amém. O que diz aí, irmãos? Os seus pés descem o quê? A morte. Os seus passos firmam-se no inferno. Isso aqui é muito sério, irmão. Quando a pessoa rejeita o Deus da salvação e ele parte dessa vida para outra, segue-se o juízo, né? Diz a palavra de Deus. Salomão lhe diz aqui, meus amados irmãos, que é como se fosse a nossa alma a caminho, ou numa estrada, ou num beco, que leva direto ao inferno. Amém? Olha aqui, irmãos, os seus pés descem à morte. Os seus passos firmam-se no
É como se a pessoa, está caminhando para o juízo, para o inferno, para o lugar da ira de Deus, para o lugar da ausência de Deus, que é o inferno. Deus quer te salvar de lá, igreja. Deus derramou o seu sangue através de Jesus Cristo para reconciliar nós que estávamos no pecado para com Ele, para que nós não viéssemos, quando nós dessemos o último suspiro, a nossa alma não está no caminho descendo ao inferno. O diabo, tente para cá, o diabo, ele tem medo do inferno, irmãos. Você pensa que o diabo, ele é o dono do inferno? Que o diabo vai estar lá com um garfinho vermelho, com seu rabo vermelho, seu chifrinho, vai estar lá, catucando as almas? Nada, irmão. Lá é o lugar de tormento de Satanás. Lá é o lugar de ele ser atormentado eternamente. Ele já foi condenado para lá. Lembra quando aquele endemoniado, falou para Jesus: Senhor, vieste-nos antes do tempo, não nos lance no abismo. Ele não falou isso? Falou ou não falou? Não nos lance no abismo, mas nos lance para os porcos. Quem lembra do demoniado de Gadara? Quem lembra, irmão? Então você perceba que o inferno tem lugares, irmão. Parece que no capítulo 5, verso 5, parece que tem um beco, Adriano, que leva ao inferno. A alma vai caminhando para o inferno. E quando você chega lá, tem lugares. Tem um lugar chamado abismo. Nós devemos entender algo, irmãos, que o inferno ainda não foi inaugurado. A gente fala inferno, mas o inferno ainda não foi inaugurado. Então, pastor, para onde vai as almas que não se converteram, que morreram sem Cristo? Ela vai para o lugar de tormento, Ardes, lugar de sofrimento, aguardar o juízo final. O inferno, ele é conhecido como lago de fogo. Você já viu uma piscina? Já viu, né? Imagina aquilo, lava de fogo. Lá Jesus, ele falou que lá o verme não morre, não é isso? O bicho não morre e o verme também não. Lá só haverá dor e ranger de dentes. Então lá, irmão Paulo, tem lugares, abismo. Satanás tem medo do abismo, é um abismo profundo. É um abismo profundo, Satanás vai ser lançado lá. Então quem vai inaugurar o inferno? Eu não quero estar lá para ver. Você quer, irmão? Eu também não. Eu não quero estar lá para ver, não. Mas a Bíblia diz que primeiramente vai inaugurar o inferno, será o anticristo, diga comigo, o anticristo, o falso profeta e a besta. Amém? Eles vão inaugurar o inferno. Imagine você você não, irmão. Imagine um sofrimento eterno. Eterno, eterno, sem parar. E no inferno, irmãos, antes de as almas serem lançadas no inferno, nós vamos comparecer ao trono branco de Deus. E você pode saber que a alma daqueles que já partiram sem Cristo estão no cemitério. Estão ou não estão? E a alma estão no Arde, sofrendo. Lembra de Lázaro, né? O rico Lázaro. Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta da minha língua, porque eu estou em tormento. Peça a ele para Abraão, envie alguém para avisar minha família. Ele não falou isso? Para avisar minha família, para que eles não venham para cá. Mais um fator do inferno: a pessoa não vai perder a sua consciência do que fez aqui nessa terra. Olha quantas almas se foram terça-feira. Elane Martins, quem conhece a cantora Elane Martins? Mas se Deus mudou a minha vida, quem conhece esse hino?
também vai mudar a tua história. O irmão dela estava morto lá, irmão. O irmão dela era traficante, lá no Morro do Alemão. Ela lamentou na internet a perda do irmão. Olha quantas almas estão descendo ao inferno. Pastor, como é que eu tenho Deus da minha salvação? Como é que eu posso ser salvo? Como é que a minha alma pode ser salva do inferno, do juízo eterno, que foi feita para o diabo, mas por causa do pecado do homem, o homem ganhou o direito de ir para lá. Como é, pastor, que eu posso salvar a minha alma do inferno? Entrega a sua vida ao Senhor Jesus hoje e se comprometa com Ele, e Ele vai te lavar dos seus pecados e vai purificar a sua alma, e a sua alma será mais alva do que a alva neve. E quando você partir daqui para lá, se Cristo não voltar, você vai entrar nas mansões celestiais, você vai entrar na Nova Jerusalém, você vai andar lá, meus amados irmãos, na estrada de ouro e de cristal, e vai glorificar a Deus eternamente. Então saia desse evangelho enganoso, saia desse evangelho superficial, sem palavra de Deus, sem doutrina de Deus, e hoje entra no quadro que Deus quer que você entre, se converta de todo o seu coração. Você, meu irmão, você, minha irmã, larga hoje essa vida de angústia, de tristeza, e entrega a sua vida hoje a Jesus, porque Ele quer salvar a sua alma. O inferno existe, irmão. A vida não acaba aqui, não. Pensa que você está vivenciando aquele irmão que Jesus contou na parábola? Pastor, o que o irmão contou na parábola? Lucas 12, versículo 15, irmão Paulo. Prepara o hino aí, irmão Paulo. Lucas 12, versículo... Chega dois irmãos a Jesus e fala: Jesus, julga a minha causa. O meu irmão não quer dividir a herança comigo. Aí Jesus vai dar logo uma bronca, né? Jesus vai dar logo uma certeira. Quem constituiu eu juiz entre vocês dois? E Jesus diz assim, ó, e conta uma palavra, diz a Lucas, e contou-lhe uma parábola de um homem que ia enriquecendo dia após dia, enriquecendo, sua fazenda, em pompa, sua semente florescendo e gerando frutos, o seu gado crescendo, irmão Paulo. A riqueza daquele homem, ficou, irmã Ana, forte. E ele falou no seu coração, ele se orgulhou e falou: agora eu vou descansar e me arregalar. Sabe o que é isso? Agora eu vou pegar uma redinha, vou deitar e vou descansar, porque eu tenho dinheiro para sustentar minha vida inteira até a morte. Só que mal sabia ele, atente para cá, igreja, mal sabia ele que o espírito da morte ia no outro dia, foi diante de Deus pedir a alma dele, foi no outro dia buscar ele. E Jesus fala assim, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. O que tens preparado para o Senhor? É forte, né, irmão? Louco, é loucura você apoiar sua vida nas coisas materiais. É loucura você apoiar sua vida nas coisas terrenas, nas coisas passageiras deste mundo. É loucura, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje, entrega a sua vida a Cristo de uma maneira como você nunca se entregou, meus amados irmãos. E hoje apoie a sua alma em Cristo, nas coisas que há no céu, aonde há um tesouro que o ladrão não rouba e nem a traça vem a ferrujar, meu amado irmão. Porque pode chegar a hora, meu amado irmão. Eu e você não está aqui para semente.
Eu posso estar pregando aqui amanhã, acontecer algo comigo e eu subir. Pode acontecer algo que você está aqui hoje, respirando, amanhã você não está mais. E o que você tem preparado para o Senhor? É caso a se pensar, né, irmãos? Então, nesta noite, eu venho exortar a sua vida. Endireita-se com Deus. Endireita-se com o Senhor. Volte ao primeiro amor. Se converta a Cristo. Porque evangelho é Deus veio nos resgatar da maldição e da ira de Deus, que se chama lugar preparado para aqueles que estão debaixo de condenação, que é inferno. Amém? Então, nesta noite, se tem algo no seu coração que faz você afastar-se de Deus, eu digo a você, melhor cortar. Faça o que Jesus nos ensinou. Jesus, ele falou, se os teus olhos te faz pecar, arranque-o. Se tuas mãos te faz pecar, arranque-o. Se os teus pés te faz pecar, arranque-o. Melhor você ir sem os pés, sem os olhos, sem as mãos para o céu, do que você ir para o inferno com o seu corpo. Amém? Jesus não está mandando cortar e nem tirar olho nem pé. Sempre tenho que falar isso. Jesus está nos ensinando ao quê? A cortar o vínculo com o pecado. Amém, queridos? Jesus é o teu Salvador. O que diz aí? O que diz aí? Em Salmos 3, verso 8. Do Senhor é a salvar sobre o teu povo. Amém? Do Senhor é a salvação sobre o teu povo. E a salvação Deus preparou, não foi quando Adão pecou não, irmãos. Tem muita gente que pensa isso. Você pensou nisso? Deus só nos pensou em salvar quando Adão e Eva pecou. Não. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha molado o cordeiro, Adriano. Deus já tinha preparado a salvação antes de fazer o homem. Deus já pensava em você. Deus já pensava na sua vida. Deus já pensava em te resgatar. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Pastor, eu tenho que me preparar para ser salvo. Eu tenho que me preparar, eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Você não entendeu o que eu estou pregando. Porque Jesus já fez o melhor que Deus requeria do homem. Você precisa agora de entregar sua vida a Jesus. Amém? Vamos aplaudir esse Jesus bem forte aí? Essa é a palavra, amém, queridos? É a palavra fiel. Grava isso. Essa vida vai passar. Você é novinho, está com a cara esticada, mas daqui a pouco a sua face vai ficar toda enrugada. E vai chegar a velhice, vai chegar o tempo de você partir. Mas se você partir com Jesus, você vai alcançar a salvação da tua alma. Amém? Se a morte chegar, pastor, você está salvo. Você está salvo. Igual o jovem falou, eu estou salvo. Você está salvo, até logo. Amém, queridos? Mas glória a Deus, que muitos de nós talvez não vamos provar a morte, Adriano. Jesus